ele tem que sair daqui condenado por homicídio qualificado, duplamente qualificado. Uma futilidade. Ia no bar, tomava sua pinguinha, ia embora, não enchia o saco de ninguém, não brigava. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do delito e o nexo causal, respondendo ao quesito número 1 afirmativamente, por maioria. E enquanto isso eu vou falar para vocês o seguinte, tem algumas questões éticas aí que não cabem a mim, e nem ao juiz aqui, mas pode ser que caiba a OAB olhar isso, né? Porque o doutor Everton ele é advogado ativo. E paira no ar essa dúvida, porque qual a função do advogado ativo? Quando a pessoa, ninguém pode ser condenado sem advogado. Então, se a pessoa não conseguir contratar um advogado, o Estado nomeia. Nas cidades maiores tem defensoria pública, tem defensor público, tem concurso para isso, né, para quem é formado em direito. Nas cidades menores como a nossa, o juiz faz uma nomeação de acordo com a lista da OAB. E isso aí, por que é feito? Primeiro que ninguém pode ser condenado sem defesa, né? Só que a regra é que, como a pessoa deveria pagar, até para privilegiar a profissão de vocês, né? De professor, de fonoaudiólogo, de assistente social, de advogado, né? O normal é que nós, cidadãos, paguemos pelos serviços, e não que a gente tenha tudo de graça. Como ele não teve condição de pagar, foi nomeado. Só que ele fala, vem mais um. Ó, não vou sozinho. Não. Ele diz isso, diz que vai sozinho. 185.1. Só que aí ele fala, não vou não, vai falar também. Só que ele faz isso aqui. Então essa questão de efeito surpresa, se premeditou, eles não fazem esse tipo de tratamento na vida deles, normal. Porque hoje eles fizeram aqui comigo, que sou promotor de justiça. Entendeu? E os três lá queriam estar aqui do meu lado. E não estão. Né? Que eu também poderia deixar eles falados, né? Porque o Ministério Público é o titular, tem que vir aqui. Mas se eles tivessem, se fossem admitidos como assistente de acusação, poderiam também passar o microfone para eles para falar. Mas eu pensei em tudo, vi um contra um. Até no início eu concordei com isso, né? Mas depois o juiz ponderou algumas questões, e de fato porque, por exemplo, não constava lá que o Fernando era mesmo filho do Maurílio, isso não constava lá. A questão do prazo também, porque quando você vai pedir alguma coisa do juiz, normalmente você já tem que chegar com tudo pronto, não o juiz ficar depois falando, mas cadê isso? Cadê aquilo? Cadê isso? Cadê? O júri era hoje. Né? E fora que, como esse processo é antigo, eles pediram isso agora dia 19, super em cima. Né? Então eu estou falando tudo isso para vocês entenderem. Né? E eu não gosto de surpresa, de efeito surpresa, de alguém falar alguma coisa e não fazer. Né? Ainda mais quando falou, não, mas eu falei hoje aqui. Falou, eu não sabia, eu não soube. Ninguém me avisou. Fui surpreendido com isso. Que um só vai falar. Agora, eu não sei como a OAB vai fazer isso. Porque, em tese, 2 da OAB estão trabalhando, eu não sei se gratuitamente, porque depois eles recebem um valor por conta disso. A OAB paga para esses profissionais um valor. Então eu não sei, tá? Mas eu só estou falando isso porque eu não sei depois se ele vai passar e vai repassar, se vai dividir, se não vai, o que vai ser feito. Mas, no mínimo, é estranho. Coloca lá, por favor. Acho que vai voltar. Desce lá para a gente ver quem foi que escreveu isso aí. Doutor Everton, suba ali, por favor. Sempre recomendável não fazer o júri sozinho, que pelo menos um colega junto é bom e recomendado. Apenas aulas do curso de júri da OAB Paraná ensina. O MP tem o Gajúri. Se eu quisesse, poderia pedir auxílio, brotar promotor aqui. Brotar para falar comigo. Mas eu repito, o meu compromisso é com as ruas, é com a população daqui. De chegar aqui, de olhar para vocês, de atender vocês, de escutar vocês e de ir atrás, e de fazer justiça. Repito, não é com o Antônio nem com o caso de PCC, é com qualquer um, eu tenho que botar minha cara. Eu sou pago para o Estado. Para isso, para ser destemido, para ser corajoso, para fazer perguntas incomodativas, para falar o que as pessoas não querem ouvir, para mostrar o que as pessoas não querem mostrar, para falar que a progressão de regime nos crimes hediondos é de 50%. É de 50%, é muito tempo. Para explicar para vocês o que vocês escutam na mídia, que essa sensação de impunidade é por isso.
Porque não é condenado no hediondo. E quando não é no hediondo é 25%. E aqui no nosso estado, quem é condenado a regime semiaberto, mais de 4 anos, anda de tornozeleira, não pega tranca não. Fica andando na rua de tornozeleira. Alguns têm vergonha, no verão andam de calça, de boletom, de calça jeans. Outros sem vergonha falam, sou brutão, sou vagal, tá vendo aqui na minha perna? Vários falam isso. Queria pedir desculpa à família de vocês, à família do senhor Antônio, a senhora que está aí, que tirou o dia, porque eu tenho que falar, doa quem doer. O Estado me paga para eu alertar as pessoas. Para eu lutar para que isso nunca mais aconteça aqui, para fazer justiça para a vida daquelas pessoas que estão ali chorando. Então tem que falar, para ver se as pessoas aprendem antes de agir. A tirar a vida da própria pessoa como se fosse Deus. Coloca, por favor, o depoimento da Zulmira na delegacia. O doutor Everton disse por 2 vezes, fútil é aquilo que é desproporcional. Fútil é aquilo que é desproporcional. E o que é isso? É proporcional? Estou com raivinha do prestador de serviço que conserta a antena parabólica. Tal. Não dá, gente. Matou por futilidade. Matou imbuído de um ciúme doentio. O ciúme vai ser quesitado, vai ser perguntado. E são vocês, a soberania de vocês, são vocês que vão decidir. Não é livrinho, não é doutrina, não é papel, não é oba-oba. Isso aí é para se formar, igual todas vocês na vida de vocês, na fonoaudiologia, na psicologia, na assistência social, né? Na pedagogia, em qualquer profissão. Tem 2, 3, 4 correntes. 4 correntes. Agora, vocês não são formadas em direito. Para que eu vou ficar falando aqui? Lê aqui o que está escrito aqui, olha aqui, confere aqui. Isso não é mostrado que eu falei lá, não foi mostrado. Olha, está vendo eu me desdizendo, eu falando uma coisa que está no papel aqui e fazendo um comportamento completamente diferente hoje aqui. Isso não é mostrado. Eu tenho que mostrar para vocês. Por favor. Delegado de Polícia Centenário do Sul, qual é o seu nome completo? Zulmira Santos da Silva. Data de nascimento? 2/4/1972. Nome da sua mãe? Maria Francisca Silva. Sua profissão? Do lar. Sobre os fatos narrados no boletim de ocorrência, onde teria ocorrido um homicídio, o que a senhora ficou sabendo sobre os fatos? Então, saiu no grupo, né, que meu filho viu. Umas pessoas comentando que o marido ficou com ciúme, que a mulher estava namorando com o homem, essas conversas, sabe? Outros falaram que eles bateram a moto, entraram em conflito e aconteceu o que aconteceu. Mas o negócio é que eu estava viajando, quando eu voltei, deu problema na minha antena. E foi o Maurílio que tinha vendido a antena para mim. Aí o Maurílio ainda falou com ele, ó, vou lá na tua casa para poder ver a antena. Meus filhos estavam em casa, os 2 rapazes, esse e o outro, estava lá. Ele entrou, pegou o aparelho, levou na casa dele, sintonizou, veio e colocou de volta. E nisso ele ficava passando em frente. Quem ficava passando? O meu ex. Como que é o nome dele? Antônio José dos Santos. Ele passando, mas o Maurílio ainda falou para ele, eu vou lá porque deu problema na antena. O Maurílio avisou o Antônio que iria lá para consertar a antena. Pode parar rapidinho. Falou pra mim. Aí eu falei, então por quê? Esse pretérito, isso é futilidade. Foi lá ainda avisar. Foi lá, falou, ó, posso ir lá? Não deveria, mas foi. Isso tudo está no contexto de futilidade. Repito, o que vocês julgarem estará julgado. Estará julgado. Eu sempre falo aqui, na cidade, as pessoas já ouviram, o Estado dá a última palavra. Vai dar. O Poder Judiciário vai dar a última palavra. Vai dar. Assim que funciona o nosso sistema de justiça. E hoje são vocês. Vocês que vão dar a última palavra. Se for homicídio qualificado com as 2 qualificadoras, ciúme e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, vai ser assim. Quer mudar, vá para Curitiba. Quer mudar, vá para Brasília. Funciona desse jeito. Mas
Aí entra o que eu falo, que é a minha experiência de estar 11 anos e meio aqui, de hoje ser o 39º júri. Né? Eu vejo que não muda. Eu vejo que não muda. Né? Como eu falo, isso aqui, eu não vou sair de casa com isso, com banca, com televisão, com não sei o quê. Eu não quero impressionar ninguém. Eu não quero me enfiar em livro. Eu não quero vir aqui com papel, com roteiro pronto para falar para vocês. Eu quero falar do que eu estudei, da minha emoção, do meu senso de justiça. Eu não preciso de papel para me garantir em papel e nem de pedir. Gajuri, me ajuda. Assistente de acusação, me ajuda. Promotor, me ajuda. Não sei quem me ajuda. Eu venho sozinho. Botar minha cara aqui e falar o que eu tenho vontade de falar para fazer a justiça. Então não me garanto em papel, não me garanto na doutrina, não me garanto em julgado. São vocês que vão dar a palavra final. Então fiquem com a consciência tranquila na vida de vocês. Agora a gente não pode tolerar que alguém que faça isso aqui na nossa cidade, daqui a 3 meses esteja na rua. Porque com 6 anos de pena eles concordam. É sair no lucro. Essa é a conta. Essa é a conta. E isso aí é a conta da infelicidade deles, da família deles. De ver que alguém que tirou a vida do pai, 1 ano e 6 meses está na rua. E vai fazer de novo? Não sei. Eu não gostaria que ficasse por aqui. E vocês têm hoje as cédulas na mão para fazer isso. Para tirar ele daqui. Para deixar longe daqui. Aí quando ele cumprir 8, 9, mais velho, aí ele volta. Isso, a meu ver, é justiça. Só merece segunda chance quem faz por onde. Quem prova que merece. Mentiroso não prova que merece. Engraçado que, os doutores, ele mentiu. Mentiu lá atrás. Não, hoje ele falou a verdade. Hoje ele falou a verdade. Eu fico perplexo com isso. Quando a gente vai acreditar? Que sistema é esse? A verdade é seletiva? Ora é, ora não é. Porque a verdade que estava ali é, eu vou falar sozinho, só eu. Tá? Eu acreditei nisso. E não foi isso que aconteceu. A minha verdade é uma só. Pode botar para andar, por favor. Você falou, porque quem vai pagar o conserto é eu. Eu estou separada dele 1 ano, né? Mês que vem faz 1 ano que eu estou separada dele. Não, mas é bom avisar, porque todo mundo que passava parado na minha porta, ele ficava achando que já estava coisa da cabeça dele. Aí o Maurílio foi, meus 2 rapazes estavam em casa, ele tirou o aparelhinho, levou na casa dele, sintonizou, que ele mora perto da minha casa, para baixo. Veio, colocou de volta, eu fiz o pagamento para ele veio, me trouxe o troco, foi isso. Tá certo. Posteriormente, a senhora ficou sabendo, que quem teria causado a morte do Maurílio foi o Antônio, pela boca do povo? A senhora ficou sabendo que ele que teria dado a facada no Maurílio? No dia que aconteceu isso, eu estou reservado dentro da minha casa, eu não sou uma mulher assim de sair. O único lugar que eu vou no supermercado, tesouro que eu tenho de tesouro, é dentro da minha casa. E isso o povo está falando, mas eu não sabe. Também não sabe o porquê que o Antônio teria dado a facada no Maurílio. Não sei o porquê, não sei nada. Porque faz 1 ano praticamente que eu estou separado dele, não tem convívio com ele, nem conversa, nem nada. Tá certo. Algo mais que a senhora queria mencionar? Não, só isso, porque... Tá ok, vou encerrar. Depoimento dela agora, por favor, em juízo. Isso aí foi na Boa fase tarde, da Ricardo senhora. Link, delegado de polícia Centenário do Sul. Em juízo, aí vai começar ali eu que vou estar perguntando para ela. E aí eu perguntei essas questões, ela falou, fui ameaçada de morte, como hoje ela falou aqui. Né? Então, assim, foi, mas porque assim, cada um tem um método de trabalhar, né? Isso foram em 3 medidas protetivas, ela não pediu para ir à frente, então, assim, eu preferi não... porque assim, eu acho que tem um limite aí de você, né, tentar fazer justiça, sabe? Mas está no papel ali, eu não tenho necessidade nenhuma de mentir para vocês, agora ela vai falar, hoje já falou, né, mas assim, eu acho que seria ainda, né, mais cruel, né, em relação à minha fala, né, no sentido de mostrar aí efetivamente quem ele é enquanto pessoa, sobretudo numa relação de matrimônio. Por favor. Esposa, né, queria contraditar, porque pode separada, tinha medida protetiva, pode querer prejudicá-lo. Eu ouvi como informante. Iniciando a gravação dos autos 19.1877/2024, oitiva de Zumília Santos Silva. Zumília, a senhora está de testemunho desse processo que foi vítima Maurílio Miguel e que é réu Antônio José dos Santos. A senhora tem algum parentesco com eles? Oi, A senhora tem parentesco com o réu Antônio José dos Santos? eu era ex-esposa dele.
Tá certo, a gente vai ver a senhora como informante. De qualquer forma, tenta dizer só a verdade do que aconteceu, do que a senhora souber, tá? Tudo bem. A senhora tinha medida de proteção em relação a ele, né? Eu tinha. Então tá bom. Com a palavra, o Ministério Público. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Antes da senhora falar sobre o fato específico aqui, que o senhor Antônio está sendo matado, o seu Maurílio Miguel. Só um momentinho, André. Só um momentinho. Uma faca aqui na região do pescoço. Aí também mostra um traço da minha personalidade, que é deixar fluir. Eu não quero filtrar o que ela falou. Vocês, inteligentes que são, vão tirar a sua própria conclusão. Eu não vou picotar, eu não vou adiantar. Ele vai seguir ali. Olha o que o promotor falou. Olha o que ela falou. Eu não vou editar o vídeo. Vocês vão ver o vídeo na íntegra se tiver tempo. Pode prosseguir, por favor. A denúncia que não antes para o Maurílio Miguel foi afetado. Fazia um serviço antiparabólico e ele se incomodou com esse fato. E, em síntese, esse foi o principal motivo da morte. O outro foi que ele não deu chance do Maurílio se defender. Houve isso, ele foi até a sua casa, o seu Maurílio Miguel, dias antes. O que a senhora pode falar sobre isso? O que eu posso falar é que eu estava viajando e quando eu voltei deu um problema na minha antena. Aí, como que ele tinha vendido a antena para mim, eu mandei o meu filho da casa dele para poder ver o que estava acontecendo, porque a televisão não estava funcionando nada. Eu mandei meu rapazinho ir lá chamar ele. Aí ele foi, chamou ele veio. Chegou em casa, ele pegou o aparelhinho, levou na casa dele para sintonizar que não estava funcionando. Aí ele voltou, trouxe, colocou a antena lá para mim, porque ele foi a serviço para poder arrumar a antena para mim. Mas os meus dois filhos estavam em casa, inclusive... Olha só, peraí. É só para deixar claro para a senhora que a senhora é livre para fazer o que bem quiser da sua vida. E não precisa, aqui não tem julgamento moral. A gente não está preocupado com a sua vida privada. Não tem preocupação com quem a senhora anda, com quem andou, com quem vai andar. Ninguém quer saber disso aqui. Nós não temos esse tipo de preocupação. Nem seus filhos estavam em casa ou não. Tá? Então pode ficar tranquila quanto a isso, que isso não está sendo objeto. Não é objeto de questionamento aqui. A senhora é livre. Todos nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Então não importa se estava em casa, se o filho estava em casa, se não estava, se foi de madrugada. Não importa. O que eu perguntei foi o seguinte: ele foi lá dias antes? Foi lá dias antes. Agora eu quero saber do seu Antônio. Como é que era o seu Antônio com a senhora? O que motivou a senhora a pedir uma medida protetiva de urgência contra ele? Por que a senhora fez isso? Como é que era o comportamento dele? Ele era educado, ele era pacífico, ele era acordado? Como é que ele era? Então, eu pedi a medida protetiva, porque nós separamos, já estava quase um ano separado, e ele ficava querendo voltar, e não dava mais certo o relacionamento, né? Aí, tinha vez que ele ia na porta, fazia as ameaças, então por isso que eu fiz a medida protetiva, para me se proteger mais. Tá. E poderia destacar que tipo de comportamento, que tipo de ameaça? Era ameaça de fazer ato grave como esse que ele fez contra o seu Maurílio? Qual era o tipo de ameaça que ele fazia? Aí falava que era para poder voltar, e eu falava que não dava certo. Aí eu ficava com medo, né, de acontecer o pior. Aí os outros me informou para fazer a medida protetiva. Tá. E a senhora sabe se ele efetivamente respeitou, em algum momento ele não respeitou essa medida protetiva? Olha, o certo, quando isso tem que ficar mais longe, né? Não ficar muito perto. E ele tinha vez que desrespeitava, ele vinha na porta. Eu fui conversar com meu filho, tudo, mas só que eu não conversava com ele. Aqui na cidade, quem desrespeita medida protetiva é preso na hora pela Polícia Militar. Se avisar pra gente, a gente avisa, na hora é preso, e depois recorre para Curitiba, o TJ não solta. A gente não solta na custódia, vai para Curitiba, mas eu sou empresário, é porque eu ando de helicóptero. Problema seu. TJ não solta e eles não vão a Brasília e ficam o tempo inteiro presos, até a sentença. Então, assim, quando chega até a gente toma as medidas, a Polícia Militar vai na hora, ou a Civil, prendeu e descobriu. Porque, assim, se o juiz já mandou não chegar perto, está descumprindo a ordem do juiz. E ele fez isso várias vezes. Ele não tinha respeito pelas forças de segurança, nem pela polícia, nem por ninguém, muito menos pelo Maurílio. Como ficou claro aí, ela também falou hoje. Pode avançar, por favor. Muitas das vezes nós colocou a mãe dele, que estava doente e tudo, para não chamar
chamar a polícia para ele, mas ele respeitava sim as medidas protetivas. Ele vinha na porta. Entendi. E foi uma medida protetiva só ou mais de uma? Foi 2 medidas protetivas que eu fiz. Ah, tá. Uma em fevereiro de 2024 e a outra em maio de 2024. É isso mesmo? Isso mesmo. E ele matou em outubro, 19 de outubro. 19 de outubro que ele matou. De ameaça ou não? Lembra o motivo, mais ou menos? Sempre ameaça, né? Querendo que volta, fica ameaçando, aí foi por causa disso mesmo, das ameaças. Tá. E a senhora sabe como é que ele teve informação de que o seu Maurílio Miguel foi à sua casa para consertar a sua antena? Então, porque na hora que o seu Maurílio foi para poder ver a antena, ele chegou falando, o seu Maurílio falando que ele falou que ele poderia ir lá ver a antena. E nisso ele passou com a moto em frente à minha casa, que nós moramos na mesma rua. O meu ex, nós moramos na mesma rua. E ele passou no momento que ele estava lá na porta para poder arrumar a antena. Tá, deixa eu te falar. E o seu primo? Parece que ele também não gostou de ver o seu primo lá na sua casa. Teve isso, não teve? Parece que seu primo foi lá na sua casa e ele falou que não queria que seu primo fosse lá, que senão daqui a pouco ele ia fazer uma besteira. Teve isso ou eu tô falando besteira aqui? Do primo, é primo dele, mas primo meu não. Ah, primo dele então. Então ele não gostou que o primo dele foi até a sua casa, é isso? Então, ele passou lá na frente. Aí como que era primo dele, né? E o primo dele pediu café. Aí nós fomos servir o café lá Só na um frente. Aí momentinho, ele não por favor. gostou. Vejam que quem fala a verdade fala sempre a verdade. Hoje ela falou isso aqui e falou isso ali. Quem mente, cada hora, o sabor das marés. Maré tá para cá, a biruta aponta para lá, o vento para cá, a ventania vai para lá. E aí ele vai mudando, mas aí depois os doutores falam, não, mas hoje a verdade está aqui. Hoje ele falou a verdade. Pode seguir, por favor. Entendi. Gostou. E agora ele matou o Maurílio, né? E consta aqui também, no seu boletim de ocorrência, que você disse que ele falou, vai ter que voltar comigo por bem ou por mal, senão eu vou matar você e seus filhos. Ele falou isso? No começo ele falou assim, Para aí, por favor, ameaçava mais eu e meu. Veja a importância de eu mostrar todo o depoimento. Que do jeito que ele colocou, deu a impressão que eu fui para pressioná-la. Para falar, confessa aqui que ele disse que ia te matar. Olha o tempo que eu estou conversando. Isso é que eu chamo a estratégia, o psiquismo. Eu quero a verdade. Eles querem tumultuar a cabeça de vocês. Eu quero a verdade, repito. E venho trazendo a verdade o tempo todo. Só agora que eu perguntei. Mas ele não, corta e coloca. Olha o promotor, olha ela. Confunde qualquer um. Eu não quero causar confusão, eu quero aclarar. Eu quero mostrar a verdade. Eu não posso ficar aí de caô falando esse tipo de coisa. Sou promotor de justiça. Para mim, o resultado importa aqui, no meu coração, na minha mente. Mas a minha obrigação, hoje, agora, depois que eu terminei de falar, a primeira coisa que a minha mulher perguntou, você achou que falou bem? Sim, achei que falei bem. Essa é a minha preocupação. Eu achar que vim aqui e entreguei o máximo. Que eu não roubei no futebol. Que eu não tomei bola nas costas. Que eu não li os detalhes. Que eu deixei a família dele descoberto. Essa obrigação tem que ter comigo. Isso é que me impressiona. A querer ser melhor, a querer ler, a querer estudar, a querer pesquisar, a querer ir atrás. E eu não vou vir para cá com o livrinho na mão, querendo dar argumento de autoridade para vocês. Olha que fulano de tal falou, olha que não sei quem falou, olha a doutrina, olha isso. Eu não preciso disso. Eu tenho obrigação em andar ali nas ruas. E não andar armado como não ando. De sair aí, de enfrentar todo mundo, de jogar bola, de conversar, de fazer churrasco. Como eu fiz aqui no final do ano. De estar junto com as pessoas que eu gosto daqui. E não de ficar aqui, olha o livro, olha isso, olha o julgamento, olha o TJ Paraná. O TJ Paraná não mandou, olha o TJ Minas, olha não sei quem. Eu não vou fazer isso com vocês. Vocês não estudaram direito. Cada um no seu quadrado. Isso é para construir tese. A gente não está na universidade para ficar debatendo tese aqui, não. É o preto no branco, é a vida real. É a injustiça. É a falta de justiça com essa família. É permitir que daqui a 3 meses ele fique andando aí pela rua tomando cana de novo, como foi dada a pinguinha dele, inofensiva. Não vamos tolerar isso, gente. Punam com rigor. Quando é preciso vir aqui pedir absolvição, eu sou o primeiro. Eu não quero trabalhar com injustiça. Eu não quero trabalhar com coisas erradas. Eu não posso ficar falando uma coisa e tendo um comportamento contraditório.
Ó, vou mandar um amigo aí. Ó, vou viajar, não vou fazer o júri não, depois eu apareço. Não! Sou eu que tenho que botar a cara. E vir aqui, e falar, e estudar, e me dedicar, e me preparar. Para tentar entregar o melhor para vocês, para convencer vocês. Para mexer com o ânimo de vocês, nesse sentimento de justiça. De acabar com essa história de que no nosso país as pessoas são soltas imediatamente. São, porque a lei permite. Mas se a lei permite que vocês o condenem hoje por hediondo, crime hediondo duplamente qualificado. Para que aí sim ele sinta o peso do cárcere, o peso do trinco, do vigia batendo de manhã, de tarde e de noite. Para que ele tome banho de sol, para que ele reflita sobre o comportamento dele na sociedade, dos danos emocionais que ele causou a essa família, desestruturou essa família, a netinha que não pode ver o avô. É muito grave isso. É muito grave. Não pode dar moleza para esse tipo de gente. Não pode. Eu falo, não vamos deixar graça, não vamos deixar de graça, não vamos deixar que a violência grace aqui por Centenário do Sul. Não vamos deixar. Não vamos deixar. Todo mundo tem parente, todo mundo tem amigo, todo mundo quer aqui um local pacífico. E não que alguém se ache o bambambam e saia por aí causando lesões no plural, como foi visto, e não no singular. Não importa o que o povo fala, importa o papel, a perícia da Polícia Científica do Estado do Paraná que estava ali, que eu mostrei, provado. E não blá blá blá, e não doutrina, e não livrinho, e não TJ, e não STJ. Não dá. Votem com a convicção de vocês. Ele precisa responder pelo que ele fez, pela gravidade dos atos dele. E não daqui a 3 meses ele está andando na rua aí, tomando pinguinha. Obrigado pela atenção. Tudo que o promotor falou, a gente tem que examinar de acordo com os autos. Vocês têm que se atentar ao que está lá nos autos. Às vezes o promotor apela para o sentimentalismo. Temos que analisar, tem que castigar. Não é assim. A gente tem que ver o que aconteceu nos autos e o que está provado ou não nos autos. Houve discussão, isso está claro. O Dr. Luan veio aqui, houve uma discussão acalorada, ambos discutiram. Aí depois que aconteceram os fatos. Discussão, quando eu estou discutindo com alguém acaloradamente, você sabe que já pode acontecer alguma coisa. Você já está ciente que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, ainda mais uma situação desse tipo. Então, gente, juradas aqui presentes, vocês sabem que quando se discute, alguém perde a cabeça. Os dois estavam discutindo, e bastante. Aqui o Dr. Luan veio aqui e provamos que houve uma discussão acalorada. De face dessa discussão acalorada, acabou acontecendo o que aconteceu. Mas o Antônio, ele não é um monstro. Não é esse monstro que o Ministério Público está pintando. É uma pessoa que errou. Errou sim, mas não deve ser punida como o Ministério Público quer, de uma maneira tão ferrenha desse jeito, porque ele estava cegado pelos ciúmes. O ciúmes vergou ele, tomou conta dele. Ele teve esse momento errado na vida dele e vai pagar por isso. A gente quer que ele pague. Ou seja, ele vai responder. Não estamos pensando em nada de progressão, de qualquer coisa. A gente quer que se faça justiça na medida certa e pelo que consta dos autos. A jurisprudência fala, a doutrina fala, a discussão descaracteriza a surpresa. Se não fosse assim, ou dá uma espada para cada um, vamos duelar. Quando se discute, o que está para acontecer é iminente. Ainda mais numa situação em que ele estava inferiorizado, fragilizado por todo esse ciúme. O ciúme toma conta dele e ele não sabe controlar, é tomado desse sentimento que ele causou males a ele e ele já está preso, está respondendo
vai ter que ficar preso. Mas essa qualificadora aqui não cabe. Não há motivo fútil, gente. É fato. Está provado nos autos. Vocês têm que ver a prova que está lá nos autos. O simples fato de ter medidas protetivas. Não foi provado aqui a violência. Se ele bateu ou não. Não está provado. Então, senhoras, senhoritas juradas, o que a gente tem que fazer é o que está nos autos, tem que estar no mundo. O que não está nos autos não está no mundo. Então, o que vem aqui, a gente tem que se ater ao que está na prova, ao que está lá, o que aconteceu realmente no dia dos fatos, para se examinar a medida certa da culpabilidade do Antônio. Nós vamos estar aqui colocando um cidadão que errou. Não uma pessoa que brigava na rua todo dia, que criava confusão. Ele, bem ou mal, viveu 30 anos, cuidou da família dele. A própria testemunha fala, o mal dele foi que ele bebia, mas sempre foi um bom pai, sempre, né? Não quis, assim. Então, senhores, não se guiam pelo sentimentalismo. Tudo bem, tem que ser punido, mas o sentimentalismo, se vocês forem julgar com sentimentalismo, vocês não vão estar atentando o que aconteceu nos autos. Isso é claro, não há surpresa, não há futilidade. Então, a hora que os quesitos forem formulados, vossas excelências responderão, houve motivo fútil? Não. Houve surpresa? Não. Ele fez o que fez? Matou, realmente matou. Tá? Mas essas qualificadoras não podem progredir. Tá? E em momento algum, doutor Renato, quis eu ser desrespeitoso com o senhor. Estou aqui fazendo o melhor possível para promover a justiça. Se o senhor se sentiu ofendido, por favor, perdão, porque a gente está querendo fazer a melhor defesa possível. Errei, posso ter errado, e o senhor, assim, a gente não quer fazer nada de incorreto, de errado, a gente quer defender o réu em toda a sua plenitude de defesa, amplitude de defesa, tá? Tá, tudo bem. Tá, tudo bem, mas a gente aqui não é a pessoa, assim, que desrespeita, que, entendeu? A gente quer fazer o melhor possível para o réu. Tá bom? E por isso, pensem bem, analisem os autos. Não pensem com o coração, com o sentimentalismo que muitas vezes, a acusação faz para passar para vocês que o réu é um monstro. Não é. É uma pessoa que errou e deve pagar pelo seu erro. Sim, deve pagar. Mas ele não cometeu essas qualificadoras. A uma pôs discussão, arranca a surpresa, extirpa. Que se já estavam discutindo, tudo poderia acontecer, como aconteceu. Mas vocês têm que olhar isso com atenção do que está provado nos autos. Nós conseguimos aqui provar a discussão. E é fato que houve discussão. Cadê a surpresa? Eu não peguei ele de supetão. Eu não fiquei escondido. Eu não peguei a traição. Eu não simulei nada. Aconteceu, simplesmente aconteceu depois de uma briga, de uma discussão. Assim foi o que está consolidado nos autos. Isso daí não tem como escapar. Foram 15 minutos, correto? Serei breve, prometo. Questão de mais uns 15 minutos também, não falarei minha hora por inteiro. Repito aqui para o Dr. Everton, agradecendo o convite, e quantos mais convites o senhor me fizer, sendo nomeado pela Defensoria, como o senhor foi, e eu aceitando de forma gratuita, como aceitei, não cobrei R$1 para vir aqui hoje com o Dr. Everton. Minha intenção, afirmo para as senhoras, não tive qualquer má-fé nessa situação de atuar junto, né, ludibriar o promotor de justiça. O requerimento que fizemos ao juiz, e então, importante, né, pontuar, houve um requerimento. Não cheguei quieto aqui e simplesmente comecei a falar
Esquecendo aí, porque nem conhecimento dessa petição tinha. O Dr. Everton avisou que havia peticionado, que eu poderia vir com ele, e aceitei. Chegando aqui, ele requereu ao Dr. Juiz. E estamos aqui, eu e o Dr. Everton, desde as 8 da manhã. Quando requeremos ao juiz, isso já era após as 9 da manhã. O júri foi marcado para as 9 da manhã e o promotor ainda não estava presente. Se estivesse, iria saber do requerimento e poderia se pronunciar. E antes, pode perguntar para todo mundo aí. Eu cheguei aqui antes, tenho compromisso com o meu horário. Cheguei aqui antes das 9 horas da manhã. O senhor veio aqui perguntar sobre canivete. Eu falei que o que o juiz decidiu já estava decidido. Então, não minta em plenário. Isso já foi às 9h30. Não coloque as suas palavras no meu comportamento. Eu honro com o meu trabalho. Eu cheguei antes das 9 horas da manhã. Senhor... Não vou aceitar isso. Alto lá! Então o senhor tem que gritar no ouvido do juiz, não da defesa. Eu cheguei antes aqui. A defesa requereu ao magistrado na sala do magistrado. Eu não soube de nada disso. Então grite no ouvido do juiz, não no ouvido da defesa. A defesa requereu ao juiz. Foi você que mentiu, é você que está mentindo. Não, o senhor não estava aqui. Como é que eu não estava aqui? Então o senhor estava escondido. Às 9 da manhã, desculpe, o senhor não estava aqui. Eu perguntei quando o senhor chegou e estava lá na sua sala. Isso já era próximo às 9h30. Eu queria conhecer o senhor, cumprimentar o senhor, perguntei, o senhor não havia chegado ainda. Não, só esclarecendo, eu cheguei antes das 9, o doutor Renato já estava aqui, que até quando eu cheguei eu tive que estacionar do lado do carro dele. Aí estava os dois motoristas do DPEM, né, eu esperei ele sair, entrei, ele já estava. Certo. Aí não a questão havia... do requerimento, eu não decidi, o que eu informei para o senhor, isso foi o 477, né, parágrafo 1º, que diz que havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo. O que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz-presidente. Aí eu perguntei se estavam de acordo, vocês falaram que estavam, então eu não teria que decidir, né? Então eu não externei até para o promotor, porque eu não teria que fazer essa divisão do tempo. O doutor eu conheço, está aqui há 16 anos, eu conheço a sua conduta. Quem fala demais é do dia cavalo. O doutor não me chama de mentiroso. Eu não sou mentiroso. Não chamei, eu não sou mentiroso. Não chamei o senhor de Falou mentiroso. que eu não cheguei antes das 9 horas da manhã. Falou e foi desmentido pelo juiz. Eu e o doutor Everton perguntamos pelo senhor. Foi informado. Pergunta pro Tatinha lá que estava na porta. Pergunta pro pessoal do cartório. Eu estou aqui 11 anos, não faço aqui de bico não, meu amigo. Tenho responsabilidade com o meu trabalho, com a minha família. E não é de boca não. Não é só dentro da igreja não. É em qualquer lugar. Assim, o júri começou no horário, né, todos estavam presentes. E aí foi passado para o promotor a questão do canivete, né, que ele concordou que usasse a garantia da plenitude de defesa. E essa questão de divisão do tempo eu só não coloquei, né, porque vocês estavam já de acordo. E até eu perguntei ao Dr. Everton, né, foi o único nomeado, e inclusive arbitramento de honorário só em favor do Dr. Everton Moraes, que é o... Mas ele peticionou, doutor, e falou aquilo ali. Ele peticionou e roeu a corda aqui no meio do julgamento. Isso que eu achei estranho, entendeu? Aí, pode seguir. Tá. Prosseguindo, o Dr. Everton nomeado fez 2 requerimentos ao juiz, requerendo que eu também falasse, requerendo também sobre a utilização do canivete. E foi passado ao Dr. Promotor sobre o pedido da defesa, sobre o pedido do canivete. O papel o Dr. Everton fez, que foi informar e requerer ao juiz. Isso que eu estou informando. Ao arrepio do conhecimento do promotor de justiça. Ao arrepio do conhecimento do promotor de justiça. E como o senhor veio falar do canivete, por que não teve a mesma coragem, a mesma audácia, a mesma fidalguia de me perguntar sobre a questão do tempo? De falar, de dividir o tempo. Não veio por quê? Porque o requerimento já tinha sido feito. O requerimento foi feito anterior do canivete. A questão é que o magistrado pediu parecer do senhor apenas sobre o canivete. O Dr. Everton informou e requereu sobre as duas coisas. Vale o que está escrito, sempre, sempre, sempre. Vocês escreveram isso, chegaram aqui hoje e roeram a corda. Está aí, está mostrado para todo mundo ver e tirar suas próprias conclusões. Prosseguindo, senhoras juradas. Primeiro, sobre o depoimento colocado aqui novamente da Zumira, a intenção da defesa não foi dizer que o promotor coagiu de alguma forma. A minha fala foi o seguinte, que durante todo o depoimento, o que a Zumira falava sobre ser ameaça, na visão da defesa, é que se tratava de uma perturbação, do Antônio sendo inconivente, perturbando, querendo voltar. Toda hora, qualquer ameaça. Ficava pedindo para voltar, né? Ia lá, conversava com meu filho. A gente até poupou de chamar a polícia. A minha intenção foi essa, porque o promotor perguntava várias vezes sobre essa medida protetiva. Essa era sempre a resposta. E, ao final, ele
precisou relembrá-la desse boletim de ocorrência sobre essa possível ameaça de morte que não saiu da boca dela espontaneamente. E na visão da defesa, essa é a intenção que o Ministério Público queria, né? Então não é questão de coagir, é simplesmente, na visão da defesa, essa era a intenção do Ministério Público, né? Se o Ministério Público se doeu apenas por essa fala... Eu cheguei antes das 9, fiquei doído por isso, tenho compromisso com o meu trabalho, responsabilidade. Cheguei antes das 9 horas da manhã, prove que eu cheguei depois. Estou falando do depoimento da Zumira, doutor. Estou falando de horário, não. Enfim. Então, a intenção foi mostrar que no depoimento da Zumira, a Zumira não estava tratando de medo de morte, de ameaça, porque a defesa acredita que ela falaria isso espontaneamente desde o começo e não falou. O promotor fica durante 3 minutos ali perguntando, reperguntando, e isso não sai espontaneamente da boca dela. A defesa até esqueceu de perguntar ao réu sobre o fato, enfim, nos preocupando com o fato principal, sobre essa questão do primo dele. Havia anotado essa pergunta e não fiz. O réu relatou à defesa que realmente passou na frente da casa da Zumira, viu um rapaz tomando café e ficou enciumado. E depois soube que era o primo dele. E aí, sabia que o primo dele estava trabalhando ali, pediu um café e disse que isso não foi nada demais. Posteriormente, mas ele, se eu tivesse lembrado de perguntar, e não lembrei, não achei que seria tão relevante assim, peço perdão, ele justificaria de que ele realmente ficou enciumado quando passou, viu um cara de costas na área tomando café, mas depois soube que era o primo dele. Só esse ponto. Aí, por que a intenção da defesa de trazer livros escritos por juiz, por promotor, por defensor público? Primeiro, porque conhecimento é construído e é uma pena ver um promotor de justiça desprezando o estudo dessa forma. Alguém pago tão bem com dinheiro público desprezando o estudo. Desprezando o engodo, o 171, a historinha, a conversinha, Boitatá, Matita Pereira, desprezando isso. Isso é engodo, isso é lábia. Desprezando isso. Doutor, isso faz parte do contraditório. Se o senhor for dar chilique toda fala, fica complicado. Tu não vai vir aqui dentro, fica complicado. 11 anos e meio aqui, tu falar que eu cheguei depois do horário, porra. Não vai falar isso aí, eu não vou admitir isso aí. Não vai. Então, aqui não. Aqui então termina de falar sobre esse fato. Então termina de falar sobre esse fato. Eu espero. Você já foi desmascarado Dá pelo mais juiz. um discurso. Você já foi desmascarado pelo juiz. Falou até da igreja agora, que foi na igreja, esqueceu de falar antes. Quer falar mais um pouco sobre isso? Não. Eu falei que eu não vou à igreja para falar, ó, eu sou isso, aqui na rua faço um comportamento diferente. Eu não faço isso. Tá? Eu sou a mesma pessoa. Eu tenho responsabilidade com o meu trabalho. Eu não vou admitir que você venha aqui no meu trabalho, passando no YouTube e fala, ó, chegou depois, não cumpriu o horário. Comigo não. Eu não vou aceitar isso de forma pacífica. E o senhor até agora não voltou atrás, mesmo desmentido pelo juiz. Ainda não voltou. Ainda não teve essa humildade. Não teve. Eu não menti. Eu falei que eu e o Dr. Everton fomos atrás do senhor e não encontramos. Perdão se o senhor já estava aqui. Peço desculpas. Melhorou um pouco, mas ainda falta alguma coisa. Meu compromisso é com a defesa do acusado, doutor. Além da doutrina, dos textos escritos por juízes, promotores, defensores públicos, a gente trouxe jurisprudência. O que é jurisprudência? Julgado, decisão, caso que aconteceu. E é importante trazer isso sim. Primeiro porque a defesa não é dona da verdade. Então o que nós estamos trazendo aqui não é da nossa cabeça. Quero convencer vocês, tá? Não pensa tão grave assim dele, não. Vamos relevar isso. A defesa não quer benevolência nenhuma. Não quer que vocês tirem algo para não ficar tão ruim. É para julgar de acordo com o que está nas provas. Esse negócio de que a defesa está pensando em progressão de regime, o parâmetro que a defesa quer que ele seja condenado é de 6 a 20 anos. E todos os fatos, as circunstâncias que são reprováveis, desfavoráveis a ele, o juiz vai poder dosar isso na pena. Então vamos supor que de 6 a 20 o juiz coloca lá 12 anos de pena e as senhoras concordem que houve violenta emoção, porque não houve premeditação, como a defesa mostrou, o juiz pode tirar o mínimo de 1/6 de 12 anos. 1/6 de 12 anos, 2 anos a pena. Cai para 10 anos, regime fechado, cadeia, cana. Que negócio é esse que em 3 meses vai sair? Que ele vai pegar o mínimo? Ué, se vai pegar o mínimo, então
promotor está querendo dizer que ele preenche tudo de favorável para pegar um mínimo de pena. Nem a defesa concorda com isso. Ele não tem condenação. Nem a claro que defesa tem. concorda com ele isso. Ele não tem condenação. Vai O pegar. artigo 59 do Código Penal não trata da pena ser fixada apenas por ele ter condenação ou não. Quem que eu não pedi ainda? Selma Ângela. Ele é primário. Pode ser fiscal da minha leitura aqui? Ô, Jane. O que o juiz vai levar em consideração para a aplicação de uma pena? Artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes também, claro, conduta social, personalidade do agente, aos motivos reprováveis, tem medida protetiva no meio, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário o suficiente para reprovação e prevenção do crime. O juiz vai levar em consideração muita coisa para fixar essa pena, para dosar essa pena de 6 a 20 anos. Então, que o juiz repreenda, dê 10, 12 anos de pena. Agora, que esse parâmetro seja decidido com base no que aconteceu. Com base no que aconteceu. Porque o promotor, primeiro assim, discordar de muita coisa que tem na lei, eu e o doutor Everton, a gente discorda. Muita coisa. E o caminho para isso é o poder legislativo. Saibam em quem votem. Ou então, doutor, se candidate. Se candidate ao poder legislativo e mude as leis. Se acha que a progressão está errada. Aqui a gente está para julgar o fato. De justiça e não alpinista social. Aqui a gente está para julgar o fato do que aconteceu ou não. Eu nem vou tocar no ponto da questão mais da Zumira, porque assim, nem é o fato que está se tratando. A defesa até requer que isso seja reprovado na pena pelo juiz. Então não vai ter um quesito para falar, ele já maltratou ou não Zumira, ele já ameaçou ou não Zumira, porque isso não vai ser nem quesitado. Então a defesa não está... Muitas coisas que o Ministério Público fala para inflamar, para fazer um falso dilema, como se a defesa estivesse de um lado e eles do outro, e a defesa fosse... a favor de violência doméstica, a defesa não fosse contra um possível caso de feminicídio, porque o Ministério Público tenta fazer, né, esse lado de nós, defensores da sociedade, contra eles, os ruins, entendeu? Tenho várias clientes vítimas de violência doméstica que busco a repreensão desses ex-companheiros por isso. Então, como digo, o advogado também busca defender a sociedade, não é só o promotor de justiça. A gente também busca julgamento justo, medida. E a medida, a justiça, a medida pela culpa que se fez, isso não é porque um grupo de engravatados sentou para decidir sobre uma lei, e falou assim, vamos colocar isso aqui para beneficiar a gente. Isso já existe desde os tempos mais antigos, a busca pela medida da culpa, pelo que é justo. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar e o fará açoitar à sua presença, de acordo com a gravidade da sua culpa. Deuteronômio 25, 2. Em Lucas, capítulo 12, aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se preparou, nem fez segundo a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a conheceu e fez coisas dignas de repreensão, será castigado com poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem pouco foi dado, menos será cobrado. Então veja que a individualização, a medida graduada da sanção, da culpa, não é porque está no código, porque é tesezinha de um grupo de estudante que está viajando na maionese, escrevendo coisa não. Isso é além da lógica jurídica, isso faz parte da lógica humana, há muito tempo. Então, senhoras, julguem com justiça, não julguem por vingança. Espero que eu tenha me feito entender. Espero que as senhoras visualizem que o trato se tratou de uma violenta emoção e não de premeditação, que não houve emboscada, igual isso vai ser quesitado, ele jogou a moto por cima do outro, isso que fez o crime acontecer, conforme todos os detalhes que eu expliquei. O local, a uma esquina da delegacia, local dos ferimentos, né? Mesmo
letal e o outro menor. Que seja, podia ter sido mais. Não faria diferença na questão da tese da defesa. A questão do Dr. Luan falar sobre as discussões, a câmera que mostra já os dois indo brigando, e pareando um ao outro e começando a briga. Todos esses detalhes que as senhoras tenham compreendido, que não faz sentido nenhum as qualificadoras pedidas pelo Ministério Público. Façam um bom julgamento, busquem ser justas. Desculpe qualquer deselegância aqui, tá? A intenção foi tentar fazer um trabalho melhor possível, tá? Desculpe qualquer coisa. Obrigado. Só esclarecendo antes de passar para a votação, se a tese de defesa é apenas o afastamento das duas qualificadoras ou tem também para quesitar a privilegiadora? Para privilegiar e afastar. Tá, os três. Encerraram? Levantarem para a leitura da sentença. Então, ação penal, autos 19.18.77.2024.16.0066, em que é autor o Ministério Público do Estado do Paraná, e réu Antônio José dos Santos. Relatório. Ministério Público do Estado do Paraná, com base no inquérito policial, instaurado mediante portaria, denunciou Antônio José dos Santos, brasileiro, casado, motorista, nascido em 14 de setembro de 1973, com 51 anos de idade na época dos fatos, natural de Lupionópolis, filho de Maria do Carmo Lima e Antônio Ângelo dos Santos, como incurso nas disposições do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso. Dia 19 de outubro de 2024, por volta das 18h40, às 20 horas, em frente à Igreja Assembleia de Deus, Madureira, Rua Cidade Feliz 341, cidade de Centenário do Sul. Denunciado Antônio José dos Santos, consciência e vontade, intenção de matar, de posse de um canivete, não apreendido, matou a vítima Maurílio Miguel, desferindo golpes em seu pescoço, causando ferimento pérfido cortante na região cervical, atingindo a veia jugular, conforme prontuário médico, imagens e boletim de ocorrência. Invocou as qualificadoras de motivo fútil e emboscado, conforme relatado na denúncia. A denúncia foi recebida em 4 de novembro de 2024, determinando a citação do acusado. O réu foi citado pessoalmente, apresentando a resposta à acusação. Designou-se de instrução em julgamento, foram inquiridas 6 testemunhas. Ao final, o Ministério Público pugnou pela pronúncia na forma da denúncia e a defesa pugnou pela improcedência do pedido do Ministério Público, com a impronúncia e subsidiariamente de desclassificação. Foi proferida a decisão em que se pronunciou o réu como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal, isso em 5 de março de 2025, determinando-se o julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Centenário do Sul. Houve a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. O Tribunal de Justiça julgou improcedente o recurso, mantendo a decisão recorrida. Foi então designada a sessão de julgamento para o dia 23 de janeiro de 2026, a partir das 9 horas. Ocorreu o sorteio de jurados no dia 8 de janeiro de 2026, às 14 horas. É o relatório da decisão do Egrégio Tribunal do Júri. Observando os princípios do devido processo legal e do juiz natural, o réu foi submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta comarca de Centenário do Sul, Paraná. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do delito e o nexo causal, respondendo ao quesito número 1 afirmativamente, por maioria. Houve também o reconhecimento da autoria, com a votação do quesito de número 2, respondido afirmativamente também por maioria. Na sequência, as senhoras juradas responderam negativamente por maioria quanto ao quesito número 3, não absolvendo o réu. Após as senhoras juradas responderam negativamente por maioria ao quesito número 4, quanto à privilegiadora da violenta emoção, afastando então a privilegiadora. Reconheceram a qualificadora do motivo fútil, respondendo afirmativamente ao quesito número 5. Por fim, não reconheceram a qualificadora da emboscada e recurso que dificultou a defesa do ofendido, respondendo negativamente quanto ao quesito número 6, impondo destarte condenação quanto ao delito de homicídio qualificado por motivo fútil somente. Dispositivo. Assim, considerando a soberana decisão do Egrégio Conselho de Sentença, julgo parcialmente procedente a denúncia na forma da pronúncia e condeno o réu, Antônio José dos Santos, já qualificado nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º, motivo fútil, do Código Penal. Dosimetria da pena. Primeira fase, das circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade normal à espécie, sendo que agiu em busca do resultado criminoso, sendo exigível comportamento diverso. Antecedentes. Aponto que o réu é primário, sem ostentar antecedentes criminais.
Conduta social. Esta é averiguada por meio do seu desempenho na sociedade, em família e no trabalho, sendo desfavorável no caso concreto. Neste ponto, verifica-se que o comportamento do réu no âmbito familiar era conturbado, com desavenças em relação à ex-mulher Zulmira, conforme relatado por ela em plenário, inclusive sendo necessário o pedido de aplicação de medidas de proteção em seu desfavor, por 3 vezes, as quais foram deferidas, conforme certidão de antecedentes 104.1 e autos 11.4571/2020, 117.29/2024 e 787.67/2024, todos da comarca de Centenário do Sul. Foi colacionada a jurisprudência em relação a esse ponto do STJ HC 854593 de Santa Catarina. Relator, ministro Ribeiro Dantas. Jurisprudência essa datada de 2023. Quanto à personalidade do agente, inexistem elementos reveladores da personalidade, não havendo nada de negativo. Motivos do crime, sendo comuns, uma vez que a futilidade já foi reconhecida como qualificadora. Circunstâncias, também comuns ao homicídio qualificado. Consequências do delito, normais ao delito consumado. E comportamento da vítima não facilitou para que o delito ocorresse. Da análise dos elementos supracitados, considerando a presença de uma circunstância favorável, a conduta social aumenta a pena base um pouco acima do mínimo legal, fixando a pena base em 14 anos de reclusão. Segunda fase, circunstâncias agravantes e atenuantes previstas nos artigos 61 e 67 do Código Penal. Presente no caso concreto, o atenuante da confissão espontânea, uma vez que em plenário reconheceu a autoria delitiva, conforme o artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal, razão pela qual diminui a pena em 1 ano, resultando em 13 anos de reclusão. Terceira fase, causas de aumento e diminuição da pena. Não há causas de aumento e diminuição a serem consideradas, motivo pelo qual torna definitiva a pena fixada de 13 anos de reclusão. Regime de cumprimento da pena privativa de liberdade. O regime inicial para o cumprimento da pena é o inicialmente fechado, pena superior a 8 anos, conforme o artigo 33, parágrafo 2º, linha A, e parágrafo 3º do Código Penal. Então, regime inicialmente fechado. Descabe, conforme 44 e 77, substituição da pena e suspensão condicional da pena. Passo, então, à questão do recurso. Não se concede ao réu o direito de recorrer em liberdade, fica mantida a prisão preventiva, tendo em vista que essa já foi mantida para a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, e principalmente considerando que, a partir de 12 de setembro de 2024, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu que os condenados por júri popular podem ser presos imediatamente após o julgamento. A decisão foi tomada por maioria de votos, no recurso extraordinário 123-5340, com repercussão geral, tema 1068 do STF. A tese de repercussão geral foi fixada da seguinte maneira: a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Com efeito, respondeu o réu preso ao processo sobrevindo sentença condenatória, se afiguraria evidente falta de lógica, conceder-lhe agora a liberdade. Considero aqui principalmente o fato da imposição do regime de cumprimento ser o inicialmente fechado em homicídio qualificado, classificado como hediondo, conforme o artigo 1º, inciso 1º da Lei 8.072 de 90. Observado assim, o disposto no 387 do Código de Processo Penal. Não concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade e decreta a imediata execução da pena imposta pelo corpo de jurados, a fim de que inicie o cumprimento em regime fechado, nos termos da tese fixada no tema 1068 do STF. Não houve pedido de reparação dos danos especificamente, podendo a vítima e familiares percorrer as vias cíveis. Condena o réu ao pagamento das custas e despesas processuais na forma da lei. Condena o Estado do Paraná, conforme tabela PJOAB, ao pagamento dos honorários do defensor dativo nomeado, Dr. Everton Moraes. Eventual detração de pena será considerada na fase de execução. Após o trânsito em julgado da sentença, efetuar os lançamentos necessários, pedir guia de recolhimento, comunicar ao distribuidor, juízo eleitoral e liquidar as custas. Cumprir as demais determinações do Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Do a presente decisão por publicada em plenário do Tribunal do Júri e por intimados o acusados, os defensores e o Ministério Público. Registro e sala de sessões do Tribunal do Júri da Comarca de Centenário do Sul, 23 de janeiro de 2026. André Luiz Palhares Montenegro de Moraes, juiz-presidente do Tribunal do Júri, 17h50. Então, consulto as partes, pretende fazer uso da palavra. Sim, excelência. Eu não vou nem pegar o microfone. Primeiro, eu queria agradecer a vocês, né, jurados, e o que vai acontecer? Provavelmente hoje, ao longo da semana, vocês vão ver um vídeo do homicídio. Apareceu no meu celular às 4h30, e vocês vão ver. Vai circular, já está circulando na cidade. Só que é difícil você punir alguém, né, porque você tem que juntar provas e vocês, de fato, julgaram de acordo com a prova. Porque o que mostra no vídeo, que eu acredito que é verdadeiro, vocês vão tirar suas próprias conclusões quando vocês olharem o vídeo.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu estou aqui há 11 anos e meio e me dedico por essa comunidade. Eu não vou aceitar que alguém venha aqui e fale que eu não cheguei no horário. Mas não vou nunca, eu estando na minha razão. Cheguei antes desse magistrado aqui, cheguei 8h37 aqui, né? Então isso eu nunca vou aceitar. Eu não aceito que me coloquem responsabilidade que eu não tenho. Eu respeito vocês, estou aqui por vocês. Então eu não vou aceitar que venha aqui e fale, não chegou, não estava aqui, não estava no horário. O fórum não tem 2 andares, nem 3, nem 10. Exige o respeito, não com o Renato Santana, mas com o Ministério Público do Estado do Paraná. O Ministério Público do Estado do Paraná. São essas considerações que eu queria fazer, excelência. A defesa fazer uso da palavra. Então agradeço, senhores julgados, tá, pela presença e cumprimento do dever, também às forças policiais, serventuários da justiça e aos demais presentes. Declaro então encerrada a sessão. Boa tarde. Este canal é patrocinado por diversos produtos nos segmentos eletrônicos, computadores, celulares, televisão, projetores, câmeras HD, microfones de suportes e de lapela, eletrodomésticos, geladeira, fogão, batedeiras, air fryer, liquidificadores, micro-ondas, sanduicheira, móveis e decorações, cama box, tapetes, quadros, espelho, home para TV, balcão aparador, sofá retrátil, mesa de jantar, brinquedos, bicicletas, patinetes, minimotos, jogos eletrônicos infantis, videogames, cama elástica infantil, ferramentas, furadeiras, serra mármore, parafusadeira, jogo de chaves, ferramentas para carpintaria e manutenção automotiva, vestimenta, masculina, feminina e infantis, sapato, tênis, sandálias, bolsas e acessórios, materiais escolares, lápis de cor, cadernos, mochilas, marcadores permanentes para colorir, fichário, kit escolar, cosméticos, maleta de maquiagem, perfumes, kit batom, secador de cabelo, depilador, escova alisadora, kit hidratação, equipamentos para pesca, carretilha, molinetes, vara de fibra de carbono, kit de pesca, anzóis, chumbada, iscas artificiais, acessórios para carros e motos, produtos de limpeza e higienização, capacete trava para motos, compressor de ar automotivo. Acesse os links dos produtos das lojas oficiais, pinados no canal.